Bom dia! E hoje, como eu falei para você ontem, enquanto eu arrumo a louça, de novo, acho que é interessante o nome, né? Enquanto eu arrumo a louça, eu vou contar para você o que foi que eu fiz para sair daquela lambição de ferida, apesar de já ser cristã, chegou um momento da minha vida que eu caí nessa vala, né? Não foi sempre assim, mas também nunca tinha sido totalmente como foi agora resolvido. Então, há 2 anos atrás, eu fiz um propósito com o Senhor Jesus, depois de um dia assim, foi uma manhã, uma parte da manhã chorando, gritando, não era, era clamando e tocando aqui na parte do meu estômago, onde eu sentia uma angústia, e dizendo para ele, que dor, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. Tudo aquilo por causa de autoacusação, por causa de autocondenação. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a gente ainda ousa, né, fazer essas acusações. A gente mesmo, a gente deixa o inimigo das nossas almas também fazer. A gente tem que ter confiança no nosso Deus. Nosso Deus sabe quem somos. Conhece nossas fraquezas. No começo ele viu o meio. No começo ele veio. No começo ele viu o começo, o meio e o fim. Ele sabia, quando ele nos chamou, ele sabia de tudo que a gente ia aprontar. Ele sabia de tudo de todos os caminhos que a gente ia andar, de tudo que a gente ia fazer. Ele sabia com quem estava lidando quando ele nos chamou. E quando eu era criança espiritual, ou seja, logo que eu nasci de novo, eu tinha a certeza que eu decepcionava Deus. Eu tinha certeza que eu decepcionava Deus. Mas com o passar do tempo, eu ganhando maturidade, eu descobri que Deus não se estriba em ninguém. Nada é surpresa para Deus. A palavra que, antes da palavra chegar na nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Então, você não é surpresa para Deus. Eu nunca fui surpresa para Deus. Deus nunca, ó Jesus, meu filho, olha o que foi que eu fiz. Eu escolhi essa mulher e essa mulher só me decepciona. Não existe isso. A gente tem mania de dar ao Senhor características humanas. Não existe. Ainda bem que ele não é assim. Porque no meu caso, como eu não tive muitas oportunidades diante dos seres humanos, mas muita rejeição. Depois eu vou contar para você. A gente tem essa mania de achar que estamos decepcionando a Deus. E ainda bem que papai, ele não é como nós. Que a gente tem os nossos meios de escolher, né? A gente faz aquela caixa e aquela pessoa que a gente escolhe tem que caber naquela caixa e pronto. Enquanto nosso pai, é como a palavra dele diz, que ele escolhe os loucos para confundir os sábios, ele escolhe o que não é para confundir o que é. Ele veio como médico, ele veio para os doentes, ele veio para dar vista ao cego, ele veio para libertar da prisão, aprisionado. Ele veio para dar vestes de louvor em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza. Por isso, você perseverar na tristeza é paradoxo, porque principalmente você que é cristão, porque você tem alguém que te veste com veste de louvor. Você tem alguém que, em vez de tristeza, te dá óleo de alegria, te unge com óleo de alegria. Então, você permanece na tristeza sem esquecer que o que Paulo diz é que a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E você sabe que muitos se deletam, você sabe, né? Se deletam por causa dessa tristeza profunda que chamam de depressão. Entendeu? Então, eu não sei se eu cheguei a esse ponto de realmente aquilo era uma depressão, não sei. Não era uma tristeza profunda, era uma angústia profunda por causa dessa lambição de ferida. Então era um momento assim que, sabe como eu falei ontem?
eu não saía do lugar, eu patinava, rodava em torno dos velhos montes, como fez Israel na ida do Egito para Canaã, que rodava em torno dos montes. A gente, também até Deus chegar a dizer, chega, tem rodado em torno disso há muito tempo. Aí dava o norte, aí ele dizia, siga para o norte. Ele disse, um momento lá ele disse, siga para o norte. E papai é quem nos dá norte. Então, se você está passando por um momento assim, de dor, de angústia, de depressão, olha, você tem socorro, você tem saída. Se você, só falta você gritar, clamar e pedir. Falta isso. E é pedir. Porque ele tem promessa de dizer que aquele que pede recebe. Olha, que aquele que busca acha, que aquele que bate né, aberta a porta. Então, se ele deu a palavra, olha, não tem como voltar atrás, não, é impossível. Se ele disse que é assim, acabou, é assim. Então, cabe a ti agora, no teu desespero, na tua dor, na tua angústia, correr para papai, bater, clamar, chorar. E foi isso que eu fiz, eu peguei uma espécie de lençol espiritual. Ele não tinha dito que junta todos os pedaços. Nesse lençol espiritual, digamos assim, eu juntei todos os meus pedaços. Bem aqui no fundo do meu quintal, eu vi o propósito, assim, 52 dias de reconstrução dos muros de Jerusalém, baseado nisso, lá em Neemias, deu uma lida lá, se eu não me engano, Neemias 6. Os muros de Jerusalém, e parecia que meus muros também tinham, né? Meus muros. E eu pensei, não, vou me basear nisso. E vou pegar isso, os 52 dias. Aí eu fiz um propósito, 6 horas, 6h30 por aí, eu tava lá no meu quintal, só eu e papai. Chorei, chorava, clamava. E foi, acho que fiz 2 jejuns na semana, durante 52 dias. Acordava esse horário e clamava. E uma das coisas muito que eu pedi ao Senhor, que vinha assim a imagem, né, na minha cabeça. Acho que o Espírito Santo botava para eu usar aquela imagem. Era de um bebê saindo de uma mulher. E eu dizia assim, Senhor, do jeito que o meu passado, que tanto me incomodava, o meu passado não foi o pior passado. Eu fui uma prosti, não sabe? Não foi nada disso. Era só escolhas e decisões erradas que tinham me prejudicado em demasiado. E tinha que, acima de tudo, desagradado ao Senhor. Aí eu pedi ao Senhor, Pai, tira. Aquela imagem estava o tempo todo diante do meu rosto. Né? Eu dizia, tira esse passado de dentro de mim. Essa tendência a lamber ferida, essas mazelas que tanto atrapalham a minha vida, que me faz rodar. Porque antes eu botava culpa no meu pai, que eu vejo uma família desequilibrada, eu botava culpa do meu pai, na minha mãe, no meu ex-esposo, que foi uma pessoa muito ruim morar com ele, foi muito difícil, era como é que chamam? Me esqueci a palavra, o meu relacionamento era abusivo. E eu sofri muito com ele, eu botava culpa, meus pais nele. Só que papai veio me fazendo entender que a principal culpada de um término de determinado tempo na minha vida, que foi quando eu pude começar a escolher, né? Que tinha sido eu mesma. Minhas escolhas, minhas decisões, porque meu esposo entrou na minha vida, porque eu deixei. Então a gente tem essa mania de culpar todo mundo, e culpar até Deus, que eu já culpei. Porque, foi o Senhor que me deu esses pais, não sei o quê. Gente, é totalmente, é algo que faz parte do sistema do mundo. Eu tinha que nascer desses pais, entendeu? E a culpa de tudo foi Adão. Meus pais também não tinham para me dar, mas eu não compreendia isso e botava a culpa em todos. Até o Senhor me fazer entender, olha, é você a culpada. Quem está me atrapalhando é a sua velha criatura que vive na desobediência. É ela que está lhe puxando para trás e lhe fazendo estagnar. Que ela já devia estar na cruz, está sendo destruída. E foi nessa compreensão. E eu pedi, né, que o Senhor tirasse de dentro de mim como uma criança. A imagem eu usava, né? Senhor, como a criança está toda aqui. Como a criança
é arrancada, né? Tirada de dentro do útero da mãe, da mulher, do mesmo jeito. Se essa criança puder voltar, Pai, faz o meu passado, essa lambição de ferida, essas dores da minha voltarem. Do mesmo jeito, elas poderão voltar um dia. Se essa criança puder voltar para o útero. Gente, olha, aquilo eu repetia, porque todo dia aquela imagem estava na minha presença. Eu falava, chorava, botava todas as minhas dores, confessava meus pecados, tudo, e fiz esse propósito, 52 dias. Logo depois que eu terminei, de imediato eu não senti nenhuma mudança. Mas não é mágica. Mas logo eu comecei a perceber que algo estava acontecendo. E quando eu me dei conta, esse negócio da louça limpa, gente, isso aqui é emblemático. Porque depois que eu vi que minha louça estava suja, estava me incomodando, e eu dormi com ela suja ou com lixo dentro de casa, sentei ajeitar para botar lá fora. Quando eu percebi que eu não conseguia mais, pronto, o milagre aconteceu. Então, se tu tá passando por uma situação assim, leva pro papai. Você tem um Deus. Você tá passando só porque você quer. Porque você tem um Deus tremendo. A porta da graça está aberta. Ele responde no nome do Filho dele. Então pega uma Bíblia e vai ler. Sabe? Primeiro entra, assim, pede ao Senhor para te revelar a ti. Sabe por quê? Porque o Senhor, no processo dele nos revelar a ele revela nós a nós. E quando ele revela nós a nós, a gente se arrepende das sujeiras que fizemos, dos pecados. Isso é tremendo. E quando a gente se arrepende, a gente se achega mais e mais a ele. E a nossa conversão vai acontecendo. Em nome de Jesus. Então, tu tá passando por essa situação. Vai, papai. Tu tem um Deus que é tremendo e misericordioso. Ele vai te alcançar em misericórdia. Vai mudar a tua vida, mudar a tua história. De dentro para fora. Em nome do Senhor Jesus. Então, que a paz dele governe hoje teu coração. No nome de Jesus. Fica em paz, fica com Deus.